Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Bom, Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, especificamente no capítulo 5, ele vai falar sobre como o cristão deve se comportar, como o cristão deve andar em meio ao mundo. E mais do que uma série de regras, mais do que um livro do que pode e o que não pode fazer, Paulo está preocupado em que nós possamos entender qual é a vontade do Senhor. No versículo 17 ele diz: Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E muitas vezes nós desejamos andar de várias maneiras que não é a vontade do Senhor para nós como cristãos. Por isso que eu acho tão importante o versículo que nós lemos, o 18, quando Paulo diz: Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Sabe, você já tem o Espírito Santo plenamente em você. Mas muitas vezes nós limitamos o agir do Espírito Santo, nós limitamos o quanto o Espírito Santo tem de influência na nossa vida, porque acabamos nos enchendo de muitas outras coisas. Aqui o exemplo que Paulo dá, ele está falando sobre bebida, sobre o que a bebida causa e o quanto ela influencia você. Na verdade, a gente é influenciado por aquilo que nos enche, nós somos controlados por aquilo que nos enche. E quando Paulo diz: não se embriaguem, não bebam muito vinho, porque vocês acabam fazendo o que vocês não querem fazer. Vocês são levados pelo álcool e perdem o controle facilmente e fazem o que a bebida quer que você faça. Mas por outro lado ele diz: mas encham-se do Espírito, porque se vocês forem cheios do Espírito, vocês serão controlados pelo Espírito. Vocês farão o que o Espírito deseja que vocês façam. Isso é ser cheio do Espírito. Sabe, quando nós começamos a dar mais liberdade para o Espírito Santo e passamos a dar mais controle da nossa vida para o Espírito Santo, ele começa a nos influenciar cada vez mais. Nós começamos a orar mais, nós começamos a ler a palavra mais, nós começamos a jejuar mais. Mas ao mesmo tempo, as outras coisas da nossa vida que não são favoráveis ao Espírito Santo começam a ficar e lutar contra isso. E nós começamos a ter uma luta interna dentro da gente, tentando diversas maneiras o que é contrário ao Espírito nos influenciar. Mas aqueles que são verdadeiramente cheios do Espírito Santo são controlados, são guiados pelo Espírito Santo. Sabe, há um convite do Senhor para nós neste tempo, de deixarmos as coisas do mundo, de não sermos controlados ou influenciados pelas coisas do mundo ou como o mundo faz algumas coisas, mas a nos permitir, a deixar ser cheios do Espírito Santo e sermos controlados pelo Espírito Santo. Essa é a vontade do Senhor para nós, e somente sendo cheios do Espírito Santo é que poderemos andar de acordo com o estilo de vida que Paulo fala em Efésios 5. Nós não andaremos nesse estilo de vida se não vivermos cheios do Espírito Santo. É impossível. Nós só poderemos seguir esse estilo de vida sendo cheios e plenamente cheios do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.